Vamos fazer um breve estudo sobre os tempos verbais e o significado das if clauses. Inicialmente vamos tratar do uso dos tempos verbais na sua forma habitual, quando a if clause expressa uma possibilidade concreta de realização daquilo que se diz na frase. Vamos a algumas situações. Temos aqui duas frases que estão no tempo presente. You have to eat less if you are trying to lose weight. E if you cool water to 0 degrees, it freezes. Nesta frase, you have to eat less if you are trying to lose weight, nós temos a oração condicional no present continuous. O que a frase está dizendo é que você tem que comer menos se você está tentando perder peso. Então, aqui temos um objetivo a ser alcançado. Nesta situação, existe a possibilidade de se alcançar o objetivo proposto aqui na if clause se aquilo que está sendo proposto na oração principal for realizado. No caso aqui, coma menos que você perde o peso. A oração principal está no simple present e a condicional também está no tempo presente, no present continuous. São nessas situações em que há possibilidade concreta de se realizar o que se propõe na frase. Note que neste caso podemos substituir o present continuous aqui da if clause pelo simple present, que não há alteração no significado. Aqui temos you have to eat less if you are trying to lose weight. Nesse caso, você tem que comer menos se você está tentando perder peso. Vamos mudar isso para esse presente contínuo para o presente simples. Nós temos you have to eat less, ficou a mesma coisa no present simple, a oração principal. If you want to lose weight, nesse caso temos aqui uma condicional no simple present. Veja que a ideia é a mesma, coma menos que você perde peso. E ela é uma possibilidade real, se você de fato fizer isso, comer menos, consequentemente, você perderá peso. If you cool water to 0 degrees, it freezes. Temos aqui a condicional no simple present. Ela informa um fenômeno físico. Se você resfriar a água a 0 graus. Neste caso, se você executar o procedimento condicionado, resfriar a água a 0 graus, o resultado informado na oração principal, ela se congela, acontecerá. Temos aqui então a oração principal também no present tense, mesma situação. São coisas que têm uma possibilidade bastante concreta de acontecerem. Então se emprega o presente, tanto na oração principal quanto na oração condicional. Mais um exemplo. If you lie in the sun for too long, you get burnt. Nesse caso, a informação é que se você se deitar no sol por tempo demasiado, você se queimará. Também temos aqui uma condicional no simple present e ela informa um fenômeno físico, permanecer no sol por muito tempo. Se o procedimento for executado, nesse caso um procedimento executado de muita exposição ao sol quente, você acabará tendo queimaduras na sua pele. O resultado, então, acontecerá se o que está dito na if clause for realizado. Então, temos também aqui a oração principal no present tense. Vamos agora para a situação distinta. O uso do past tense ou do future tense e do present tense, eles não representam a questão de tempo verbal, mas sim uma questão de grau de probabilidade ou de realidade, mais provável ou menos provável que o que se diz aconteça. If I become president, I will cut taxes. If I became president, I would spend more money in schools. Vamos ao primeiro exemplo. Nós temos aqui, if I become president. Temos aqui uma condicional no simple present. A declaração de um candidato a presidente.
existe a possibilidade de que ele seja presidente. Se isso acontecer, se ele for eleito, o fato informado na oração principal, que ele vai diminuir impostos, poderá se cumprir, já que, sendo presidente, ele poderá tomar a decisão de reduzir impostos. Então vamos ver aqui, a oração principal nesse caso está no futuro. Veja que aqui existe a possibilidade de que ela aconteça, mas não é como um fenômeno físico. Se você resfriar a água a 0 graus, ela congela. Ele não tem como ter certeza que ele será eleito. Pode ser que ele seja eleito, pode ser que não. Se ele for eleito, ele pode sim fazer isso aqui. Se ele não for, isso não se cumprirá. Então veja que há um grau de probabilidade de que isso aconteça. Contudo, isso não é tão intenso, tão claro, quando ocorre nas situações em que você tem tanto a oração condicional quanto a oração principal no Simple Present. Aqui o outro exemplo. If I became president, I would spend more money in schools. Neste caso, nós temos a oração condicional no past tense. Frase dita por um estudante. Ele nunca será presidente do país, ele sequer é candidato. Neste caso, o que se fala na oração principal jamais se realizará, não existe possibilidade. É uma mera conjecturação. Se eu fosse presidente, eu gastaria mais dinheiro nas escolas. A oração principal está no futuro do pretérito. É uma impossibilidade de que isso se realize. Ele não se tornará presidente, ele não vai gastar mais dinheiro nas escolas. Neste caso, você tem a condicional no passado e você tem oração principal num tempo hipotético. Mais um exemplo para demonstrar o uso da oração condicional no tempo passado e da oração principal num tempo hipotético. If I was her father, I would never let her go out with you. Se eu fosse o pai dela, eu nunca a deixaria sair com você. A condicional está no passado aqui. Então, if I was her father. Se eu fosse o pai dela. Note que eu não sou o pai dela. Portanto, eu não posso impedi-la de sair com você. O fato informado na oração principal, por conseguinte, jamais se realizará. Eu não tenho como fazer o que está dito ali, porque não tenho essa autoridade, não sou o pai dela. Neste caso, a oração principal também fica num tempo hipotético, no futuro do pretérito. Eu nunca a deixaria sair. Se eu fosse o pai dela, como não sou, eu não posso impedi-la de sair com você.